A paz do Senhor, aqui é a Adriana Lemes. Quero apresentar para vocês essa série de podcast que nós vamos gravar aqui sobre alguns livros. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal aqui, curtir esse vídeo, enviar para alguém, porque eu tenho certeza que essa palavra aqui vai tocar o coração de muitas pessoas e você vai ser uma pessoa que vai ajudar essa palavra a chegar onde ela precisa chegar. Então, eu sou Adriana Lemes, sou ovelha do pastor Adilson e da pastora Márcia, da AD Vila Boa, lá no setor Vila Boa, né? Mas é uma igreja ligada à Assembleia de Deus, aqui de Campinas, aqui em Goiânia. E nós estamos fazendo, os nossos pastores nos apoiaram nesse trabalho de fazer essa mensagem, né, de forma falada, aqui, né, através desse podcast. Então, muito obrigado ao pastor Adilson, pastora Márcia, por nos apoiar aqui. Lá na igreja, eu sou musicista, né? Eu sou maestrina da orquestra Manancial e também trabalho ali para o Senhor através do Ministério de Louvor, né? Que o Senhor tem me usado, me levantado nessa área aí. E inclusive, quero mencionar aqui que desde criança, né, eu comecei a estudar música dentro da igreja e hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso também, ajudando outras crianças e outras pessoas que querem também fazer a mesma coisa. Então, trabalho lá na igreja, na AD Vila Boa. Estou aqui hoje com a Diane, né, que vai se apresentar aqui e falar um pouco do seu trabalho também na igreja. Sim. Né? Bom, em primeiro lugar, a paz do Senhor e bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo ou ouvindo esse podcast. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificado por tudo que nós vamos transmitir aqui através dessa ferramenta. Eu me chamo, né, Diane, sou esposa do Wellington, mãe da Bianca e da Gabriela, de 6 e 2 aninhos, e congrego também na AD Vila Boa com o pastor Adilson, a pastora Márcia, e sou amiga da Adriana já há longas datas, assim. Deve ter coisa assim, beirando uns 30 anos. Isso, não entrega muito, Diana, nossa idade. Nós somos muito jovens, é porque nós, na verdade, nos conhecemos desde a infância, praticamente, né, Adriana? Exatamente. Congregamos na mesma igreja quando nós éramos bem criancinhas, ainda na adolescência. E depois a Adriana casou. Alguns anos depois eu também me casei. Ela casou pouco tempo depois, foi pra Vila Boa. Isso. Eu casei e acompanhei meu esposo no ministério dele, na igreja que ele congregava na época, que também é do Campo de Campinas, lá no Rio Formoso. Nós ficamos lá por 10 anos. E já agora vai fazer 1 ano e meio, nós estamos fazendo parte dessa família maravilhosa que é a Vila Boa, que é a casa de nutrição espiritual que nós vamos constantemente ali para receber aquele combustível extra, né, Adriana? É verdade. Que vem direto do céu, a unção fresca do céu. É verdade, o alimento fresquinho, né? Exatamente. E assim, o motivo desse podcast, né, o Senhor plantou esse desejo no nosso coração, porque existem muitas maneiras de nós sermos edificados. Muitas, diversas maneiras. A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Então, existem inúmeras maneiras de você receber a palavra de Deus de maneira fresca, de maneira eficaz para a sua vida. Ao escutar uma pregação, ao pegar a sua Bíblia e estudar um livro, ler um salmo, ler um texto precioso, exato, mas também existem os livros. Uhum. E existem muitos livros que têm uma inspiração de experiências de vida, de pessoas que têm comunhão e vida com Deus, né, Adriana? É verdade. E nós vamos iniciar essa série de livros que inspiram com um livro muito especial, assim. Particularmente para mim, eu vejo tudo que tem nesse livro como um pilar para qualquer outra coisa dentro do cristianismo, dentro da fé cristã. Porque se você compreende isso, que nós, né, vamos falar desse livro, você compreende muitas outras coisas. Mas se você não vence e não retira do seu caminho essa pedra, você vai se embaraçar em muitas áreas da sua vida. Então o livro é A Isca de Satanás.
do John Bevere. Gente, eu falo Bevere. Para os mais familiarizados com o inglês, é Bevere, né? Muito elegante. Mas nós vamos falar como nós lemos, bom português goianês. John Bevere. A esposa dele, Lisa Bevere, ela tem um livro maravilhoso também, O Despertar da Leoa. Eles têm um ministério juntos, né? O John Bevere e a Lisa Bevere. Tem um ministério lindo, com família, mas também com vida cristã, né? Não somente com família. E tem aqui até um nome nesse livro dele, ele cita o ministério deles. Mensagem Internacional, né? Mensagem Internacional. Ele, há muitos anos, ele tem muitos testemunhos fortes de experiências com Deus, né, Adriana? Sim. E ele foi sendo instruído pelo Espírito Santo de estabelecer, o ministério dele foi sendo estabelecido debaixo da direção do Espírito Santo. É verdade. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que o ministério dele e da Lisa hoje só é grande como é, eles só são pessoas de referências porque ele entendeu a verdade da isca de Satanás. E ele se negou a morder a isca de Satanás. Exatamente. Porque se ele tivesse... talvez endurecido o coração para compreender essa verdade, que nós vamos trabalhar através desse livro, ele não teria rompido. E na nossa vida não é diferente, Adriana. Nós temos inúmeras situações onde nós vamos ser tentados a parar no meio da caminhada. Nós vamos ser convidados a desistir de sonhos, de projetos, de ministérios. Da própria família. Da própria família, exatamente. Se nós nos permitirmos morder e engolir todo o veneno que Satanás põe na isca que ele lança para nós. Então vamos começar. Vamos começar. Gente, esse livro eu quero só fazer, antes da gente de fato abrir, né, o livro. A Diane tá com o livro físico, né? Mostra aí, Diane, seu livrinho aí. Gente, eu sou fã de papel. Aí para contrapor eu vim aqui, né, com o Kindle, pra né? todos os gostos. Tem para todos os gostos. Então, esse livro você pode comprar ele de forma física, você pode adquirir ele também no seu aplicativo de leitura, né? Tem vários, enfim. Inclusive, você podia escrever aí pra gente qual que você prefere, né? Você lê no livro físico ou no caso aqui eu tô usando o Kindle. Eu gosto dos dois, né? Na verdade, eu acho que se fosse pra eu fazer uma escolha, eu preferiria o físico, né? Mas eu tô com esse livro aqui, fiz algumas anotações. E aí, Diane, assim, entrando nesse livro, eu quero só mencionar, gente, esse livro, eu li ele esse ano, a Diane me indicou esse livro, né? Foi até a partir dessa conversa que o Senhor já tinha entregado para ela, né, essa direção, esse direcionamento de fazer um podcast falando disso. E eu me senti também dentro desse propósito, porque eu amo ler, eu gosto muito de ler, e esse livro aqui, ele transformou a minha vida. Então eu quero convidar, assim, antes de mais nada mesmo, faça sua busca aí, esse livro aqui, eu tenho certeza que ele vai falar o seu coração através dessa palavra aqui, né, Diana? Como falou no nosso coração. Exatamente. Mas o Senhor também pode se revelar a você, aí onde você está na sua leitura, porque o Senhor fala conosco de diversas maneiras, é isso que nós vimos falando antes de chegar aqui. Então, esse livro aqui, ele foi transformador, assim, foi um divisor de águas, eu posso dizer, assim, a leitura desse livro aqui foi um divisor de águas na minha vida, porque a isca de Satanás, e nós vamos revelar aqui aos pouquinhos que tem uma palavra que é a palavra-chave dessa isca, né? Não é que é só uma isca, mas assim, é a partir de um gatilho, né? Que aí a isca vem, tá lá e você morde ou não, né? Então, assim, depois, inclusive, diante da leitura desse livro aqui, o Senhor me deu muito mais clareza para ver as iscas, né? Porque elas não pararam de acontecer porque eu li esse livro ou porque eu tomei consciência, né, do que é uma isca. Elas não param. É o contrário. Na verdade, eu achei até que intensificaram as iscas, ficaram... Você é testado a não morder. Você é testado a não tomar posse para você. Exatamente. Então, assim, mas o Senhor vai se revelando a nós, né? E quando o Senhor vai dando clareza, né, pra gente, a gente consegue ver a ação do inimigo ali, né? E a gente consegue se posicionar também de uma maneira mais enfática e espiritual. Exatamente.
Então, Diane, fala para nós aí, o que é a isca de Satanás? Então vamos lá, eu quero ler um trechinho dessa primeira página da introdução, que está na página 13, que ele vai começar a dizer assim, ó: qualquer pessoa que tenha preparado armadilhas para animais sabe que uma armadilha precisa de 2 coisas para ter êxito. Ela precisa estar escondida para que o animal tropece nela sem vê-la, e também precisa ter uma isca para atrair o animal para suas garras mortais. Satanás, o inimigo das nossas almas, usa essas 2 estratégias quando prepara as suas armadilhas mais enganosas e mortais. Elas estão ocultas e contêm iscas preparadas. As ações de Satanás, juntamente com as suas legiões, não são tão evidentes como muitas pessoas pensam. Ela é sutil e tem prazer em enganar. Seu modo de agir é astuto, perspicaz e cheio de artimanhas. Não se esqueça que ele pode se disfarçar de mensageiro da luz. Se não formos treinados pela palavra de Deus para separar corretamente o bem e o mal, não reconheceremos as suas armadilhas. E um dos tipos de isca mais enganosos e traiçoeiros é algo que todo cristão já teve de enfrentar: a ofensa. E aqui eu faço uma vírgula. Um tipo de isca enganosa e traiçoeira que todos nós já tivemos que enfrentar, enfrentamos e vamos enfrentar. Porque a ofensa não é algo que aconteceu. Aconteceu na minha infância, deixa eu ir lá perdoar. Ok, esse é o primeiro passo. É você fazer uma limpeza dos lixos, dos entulhos, das bagagens pesadas na sua vida. Mas a vida continua, Adriana. Nós vamos continuando nos relacionando com as pessoas. E a qualquer momento ele pode armar outra cilada, outra armadilha e propor para você tomar posse dessa ofensa. Então, é um trabalho de renovação da mente pela palavra de Deus. É verdade. Então, a isca de Satanás é a ofensa. É a ofensa. É a ofensa. E aí, a gente... isso é... E o livro, ele é muito rico em muitos exemplos, né? A ofensa... Por que nós ficamos ofendidos? A primeira coisa, assim, se você for parar para analisar, a gente fica ofendido porque a gente é orgulhoso. O que é uma ofensa? É algo que fere o nosso orgulho, né? Então, eu me sinto ofendido quando eu me sinto de alguma maneira lesado, eu me sinto de alguma maneira... injustiçado, né? Esse livro, ele é cheio de exemplos de como nós ficamos ofendidos com orgulho ferido. Né? Aquele famoso orgulho ferido, né, Diane? Sim. Às vezes, e aí, por causa disso, a gente adota alguns comportamentos, né? E esses comportamentos, na verdade, primeiro vem o pensamento, né? Sim. E aí depois gera o comportamento, né? E depois gera uma conduta mesmo, né? Quando você repete várias vezes, né? Exatamente. E assim, então, a primeira coisa eu acho que nós temos que ter clareza, né? E isso foi um choque aqui para mim quando eu li isso aqui. Orgulho, né? Porque tudo que você pensar tá relacionado com o seu orgulho. Você fica chateado com alguém porque o seu orgulho ficou ferido. Você fica chateado com alguma situação, se sente injustiçado porque, na verdade, né, o seu orgulho ficou ferido. Então, assim, é uma isca que Satanás usa que frequentemente, para não dizer o tempo inteiro, a gente tá mordendo. E é o tempo inteiro a isca também. Exatamente. É o tempo inteiro. E é tão interessante essa questão do orgulho. Aqui ele fala o seguinte: a maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazer com que nós nos concentremos em nós mesmos. Isso. Quando você volta para o seu ego, esse orgulho ferido, né? Esse sentimento de que o seu valor e a sua honra ou a sua dignidade foi exposta ou de alguma maneira afetada. Você vai se posicionar com soberba, Exato. com sentimento de vingança, com desejo de reparação. É claro. E eu gosto de dizer uma coisa sempre, Adriana. O orgulho nada mais é do que uma tentativa desesperada de você
provar o seu valor a qualquer custo. Então, se a pessoa te rejeitou, você se enche de orgulho para você provar que aquela pessoa tá errada por ter te... você foi traída. Você se enche de orgulho para você provar que aquela pessoa fez aquilo com você, mas não é porque você não tem valor. Então, a grande questão é que você só vai morder a isca de Satanás se você não tiver consciência do seu valor. Porque se você tem a real consciência do seu valor em Deus, se você já conseguiu de fato tirar esses entulhos e essas pedras que impedem você de compreender a sua essência de verdade, o tamanho do amor de Deus, o valor que Ele já colocou em você, independente das suas obras, do que você fez ou deixou de fazer, é irrelevante o que as pessoas vão trazer para você. Exato. Porque as pessoas podem nos rejeitar. Jesus foi rejeitado. As pessoas podem trair. Jesus foi traído. As pessoas podem nos criticar. Jesus foi duramente criticado. E é até hoje, né? E até hoje. Só que ele sabia quem ele era. E ele não abriu mão de compreender que ele era um filho amado por um pai amoroso. Aleluia. Nossa, isso. É isso. Então, a gente, na verdade, fica com orgulho ferido quando a nossa identidade também, Diane, aí eu te faço até uma pergunta, porque a Diane, eu não sei se eu não me lembro se você mencionou, mas a Diane é psicóloga. Acho que eu esqueci de falar. Mas então, é uma pergunta que eu acho que talvez você que está ouvindo também pode ter pensado isso. Quando eu tenho a minha identidade bem resolvida, definida dentro de mim, sim. Eu de repente mordo menos essa isca do orgulho ferido. É isso? É tão interessante essa questão da identidade da pessoa bem resolvida. Toda pessoa ferida, ela é orgulhosa. E toda pessoa bem resolvida, ela é humilde. A humildade e a simplicidade, elas vão sempre caminhar juntos. A soberba e a vaidade também vão caminhar sempre lado a lado. E a gente não tá falando de aparência das coisas. Adriana, porque muitas pessoas aparência. pensam, né? Muitas pessoas assim falam, nossa, aquele fulano, aquela pessoa é humilde. Mas porque às vezes tá olhando a aparência exterior. Exatamente. E a humildade e o orgulho, né? Que é o oposto, né? Ele é dentro. Exatamente. Né? Você pode, às vezes, ter uma pessoa... com posses, com bem, que tem uma aparência até, de, entre aspas, vaidade, mas a essência daquela pessoa é uma essência simples. É humilde. Né? A pessoa talvez até pode criticar, pode maltratar, pode fazer uma brincadeira sem graça, mas a pessoa não pega a ofensa pra ela. Ela tem dentro do coração uma água corrente, ela não aceita represar as emoções. Isso. A mágoa, na verdade, significa água parada. Água parada. Quando você enche de pedra num curso de um rio, você represa aquela água. Então você tem que tirar as pedras. Ela vai sujando. Ela cria bichos. Ela é uma água que ela vai ficar sem vida, sem oxigênio, cria lodo. Nenhum animal, assim, um peixe não pode sobreviver porque não tem oxigênio. Exatamente. É um ambiente inóspito. Exatamente. Né? Para aquilo ali. E é o que acontece com a mágoa, né? A mágoa foi uma excelente ilustração, assim, né? Porque eu acho que todo mundo consegue visualizar, né? Uma água presa, né? Uma água ali fechada. De repente até num lugar sem luz, né? E talvez é isso que acontece. Talvez não, né, Diane? Quando a gente fica magoado, a gente represa aquilo ali, ele vai ficando, a gente vai guardando, né, aquela mágoa, né? Sim. E é engraçado isso, que tem pessoas que, assim, e aí isso até envolve perdão também, né? Porque a pessoa começa a represar aquilo ali e ela começa a falar assim, não, tudo que eu tenho é isso aqui, eu vou continuar mantendo essa lodo aqui, né? Essa água suja. Sabe o que eu fico pensando na estratégia que Satanás usa? Pensa comigo, Adriana. A pessoa, ela não tem convicção do valor dela. Ela não tem. Então, ela está esperando que as outras pessoas validem alguma coisa em relação ao valor, à estima, sabe? A essência dela. Ela está esperando isso de alguém. Então, ela coloca todas as fichas dela nos relacionamentos.
É aquela pessoa que põe todas as fichas, seja lá onde for. Que seja no casamento, no relacionamento com os pais, nas amizades, no ministério. Ela põe tudo ali. E ela tá esperando o reconhecimento das pessoas. Ela tá esperando que as pessoas venham, de alguma maneira, a massagear aquele ego, resolver aquelas feridas antigas. Nossa. Então a pessoa busca, nossa, eu nunca fui resolvido com o meu pai, porque o meu pai, ele era muito bruto comigo, ou a minha mãe não me deu a atenção necessária, ou então eu tive uma situação de abuso na infância por alguém próximo a mim. Ou então eu sofri um bullying na escola que me marcou. Ou eu tive uma professora que foi muito hostil comigo. Você teve uma situação de rejeição, enfim, que de alguma maneira você não conseguiu se ressignificar daquilo, elaborar aquela emoção. Então você vai ficar preso e buscando constantemente aliviar aquela dor daquela rejeição. A rejeição dói. Dói. E agora, recentemente, esse mês, na nossa igreja, nós estamos em um projeto, a pastora Márcia estipulou um ano de estudos, Mulheres Transformadas pela Palavra, onde cada mês a gente estuda uma mulher da Bíblia. Sim. E esse mês os grupos estão estudando sobre a mulher Lia, em especial. É a mulher do meu grupo, né? Que você é líder do grupo. E que maravilha. Lia, em especial, foi uma mulher que a história dela confronta muito o meu coração. Porque, Adriana, Lia, ela viveu literalmente uma vida de sofrimento por ter expectativas em seres humanos. Talvez na infância ela colocou expectativas num pai egoísta. Labão era egoísta, ele só pensava nele. Sim. Aí ela é dada em casamento de maneira enganosa e esse marido a rejeita, que é Jacó. Então ela passa uma vida esperando. Deus dá a bênção, os filhos para ela, e cada filho ela tem uma expectativa. Agora meu esposo vai se unir a mim. Agora meu esposo vai me amar. Agora é isso. Até que tem um momento na vida dela que ela converte o seu coração ao Senhor. Quando ela tem Judá, o quarto filho. Por que o quarto? Já parou pra pensar? Porque o quarto, o número 4 na Bíblia, ele tem muitos significados. Tem. Né? Ele representa coisas completas. Sim. Né? Também representa coisas completas. Ele representa um número... depois a gente pode até buscar de maneira mais profunda o significado disso. Mas no quarto filho nasce Judá, que é da linhagem de Jesus. Posteriormente, ele vai se tornar uma pessoa que vai... O leão da tribo de Judá. Todo mundo conhece, né? O leão da tribo de Judá. Engraçado que não foi o primeiro filho, mas isso é uma outra história. Não foi o primeiro filho, mas foi o quarto. Tá vendo que nada é por acaso? Não tem nada que é por acaso. E ela decide louvar o Senhor. E ela fala, mas dessa vez eu louvarei ao Senhor. E nós percebemos aí que ela foi liberta dessa água parada. E que ela voltou suas expectativas para o Senhor e não para as pessoas. Adriana, todos nós, olha, você que está ouvindo aqui, você em algum momento da sua vida, você já teve as suas expectativas frustradas sobre alguém. É impossível, não. É impossível. E ainda terá, né? Porque isso faz parte, né, da nossa vida aqui, né? Sim. Ser frustrados, né? Nem sempre. Talvez a maior parte do tempo a gente vai ser frustrado mesmo, vai levar um não, exatamente, né? Vai ter o orgulho ferido, o que mais? Alguém vai falar alguma coisa. E é engraçado, né, Diane? Porque, assim, quando a gente trata de ofensa, de orgulho, né? As pessoas... É uma pessoa que vai gerar isso em você. É uma pessoa. Né? São pessoas que vão fazer isso. Então, as pessoas que têm o maior potencial de gerar uma ofensa, de ferir realmente, né? A gente geralmente são aquelas pessoas que estão próximas da gente. Exatamente. Né? Seja da intimidade. Da intimidade. Ou uma pessoa muito próxima no ministério, na igreja. E o John Bevere aqui, ele dá muitos exemplos da vida ministerial dele. Né? De como ele teve que né, tirar várias pedras do caminho, né, Diane? A gente coloca muitas pedras. Nossa. E não morder aquelas... Mas, assim, em todas essas situações, né, em todas isso, a gente vê, assim, que no primeiro momento... a pessoa se sente, né? Ela sente aquela dor, né? Porque é importante a gente falar isso aqui, Diane, quando a gente toma consciência de que o orgulho fica ferido, né? E essa é uma isca que Satanás usa. Sim. Muitas vezes, no primeiro momento, a gente leva um baque. Né? A gente leva o baque da circunstância, leva o baque ali do momento, mas o que é? Qual que é? Isso aí
eu diria até inevitável, talvez. Exatamente. É inevitável, porque você tá ali, alguém te fere, fala alguma coisa, ou tem uma situação que te expõe, traz até uma dor, né? Uma humilhação, uma vergonha, exatamente, essa palavra. Mas aí, o que você fizer depois disso, né? Suas atitudes depois disso, é que vai determinar se você vai deixar aquela água parada ali, criando bicho, criando lodo, morrendo, matando você, inclusive, ou não. Você vai liberar aquilo para poder seguir, né? Para seguir em paz, né? Então, assim, às vezes ali o que eu quero dizer, né? Só mesmo vendo se eu falei tudo, o meu raciocínio. A ofensa, ela vem, né? Você não tem como você não ser ofendido durante a sua vida ministerial, cristã, como pai, como mãe, como mulher, como os seus papéis. Mas o que você vai fazer depois disso, né, é que vai de fato determinar se você mordeu aquela isca ali, se você comeu, se alimentou daquela isca ali e deixou aquilo crescer dentro de você. Enraizar, exatamente, porque o filhotinho da ofensa se chama amargura. E a amargura tem uma raiz e ela é contagiosa, ela é pior do que coronavírus, gente. Pelo amor de Deus. Nossa. Se você tem medo ainda, né? Você ainda tá com medo de alguma coisa, tenha mais medo ainda de conviver com pessoas amarguradas, porque é muito mais contagiante. E é uma doença muito mais perigosa. Porque assim, a Bíblia fala para nós não temermos aqueles que podem matar só o corpo. Nós temos que temer a morte eterna. Nós temos que temer aquele que pode nos levar para a perdição eterna, para a morte eterna. Então, às vezes, nós tememos tanto essa morte física e nos esquecemos que existem coisas que guardamos dentro de nós, Adriana, que se não forem retiradas, podem nos conduzir para um caminho de perdição eterna. É verdade. Porque a partir do momento que eu nego o perdão ao meu irmão, a Bíblia fala que Deus também não pode perdoar os meus pecados. E se eu não fui perdoado dos meus pecados, não importa se ele é pequenininho ou grande, eu não tenho parte com Deus e eu não posso entrar no reino dos céus. Nossa, Deus. Não tem como. Eu achei a questão do número 4 aqui. É uma das possíveis interpretações do número 4 na Bíblia, diz de restituição. Ele é um número que aponta para restituição. Olha aí. Então, justamente no quarto filho de Lia, ela tem a restituição. E de fato, Jesus veio da linhagem de Judá. Exatamente. Olha, gente, daquela mulher rejeitada. A pessoa, muita graça. Demais. E a pessoa que depende de Deus e que decide esperar em Deus a restituição e não busca pela sua força, se ele souber esperar, Deus, ele sempre faz muito mais do que nós podemos pensar, imaginar ou sonhar. Aleluia, é verdade. Então essa restituição, ela não é uma restituição apenas física de bens materiais ou de uma honra humana. Ela é uma restituição, sobretudo, de coisas espirituais. É verdade. Coisas de tesouros espirituais que às vezes é roubado de nós. Porque o que está em jogo a respeito da ofensa não é só um bem-estar. Ai, eu tô triste hoje porque eu tô ofendida. Não é um bem-estar da alma. Não é só você evitar câncer, doenças psicossomáticas, transtornos psiquiátricos. É bom evitar esse tipo de coisa. Lógico, né? Nós queremos... E a ofensa causa tudo isso. Exato. Mas não é só evitar isso. Não é só, não vou ficar ofendida porque eu não quero ter um câncer, eu não quero ter um transtorno psiquiátrico, eu não quero passar isso adiante meus filhos, né? Meu Deus, né? Gastrite, tanta coisa que pode dar, né? Eu quero me livrar dessas doenceiras todas que eu arrumei. Não é só uma restauração do seu corpo, não é só para você se sentir bem com a sua alma. Sobretudo, por aí, se a pessoa vai para esse caminho já tá bem, mas sobretudo é entender que quando você obedece a Deus, você tá alinhado com a eternidade. E quando você tá alinhado com o céu, a sua recompensa também ela é eterna. E nós estamos construindo aqui na Terra um galardão. Exatamente. E quando você perdoa, principalmente a pessoa que não reconheceu o erro, uma pessoa que não reconheceu, que nunca vai te pedir perdão, que não sabe o estrago que causou em você, olha que nobreza isso. Só uma pessoa da realeza para fazer algo tão nobre. Só quem entende o reino de Deus para viver algo assim. Perdoar uma pessoa que nem sabe o tamanho da dor que ela gerou em você, que ela gerou em mim,
né? E aí, mesmo assim, eu decido perdoar essa pessoa, é isso. Exatamente. E é interessante porque essa questão da ofensa, como ele disse no começo do livro, é uma armadilha que fica escondida. Quando a gente pensa em coisa escondida, a gente está pensando em algo que não é tão nítido. As pessoas dão muitos nomes para estar ofendido. As pessoas camuflam muito esse sentimento. Eu assim penso, né? Você já reparou que as pessoas têm dificuldade de dar nomes aos bois, Adriana? Por exemplo, inveja. As pessoas têm dificuldade de nomear esse sentimento. As pessoas têm dificuldade de nomear a amargura, ofensa, ressentimento. E no capítulo 1 ele começa falando: eu ofendido? Como assim eu ofendido? Eu ofendido, eu escandalizado, né? Eu escandalizado? Não tô isso não. Não tô não, né? Porque, né? Se você já faz essa pergunta assim, você já tá pressupondo, né? Eu? Não, eu não. Eu sou uma pessoa do coração puro. Eu sou cristão. Não, imagina. Não, eu não sou ofendido. E assim, é inevitável que venham os escândalos. Lucas 17:1. Quando lá em Lucas esse texto foi escrito, na verdade, a essência da palavra escândalo, a tradução no original, mais próxima para a realidade da nossa língua, é ofensa. No escândalo, a gente pensa só assim, de uma pessoa... Vamos pensar no escândalo. Você ficou sabendo de uma pessoa que você admira muito, Adriana. Porque você não vai se escandalizar se você não admirar. Sim, se você não estiver esperando uma expectativa daquela pessoa, você não vai se escandalizar. Se um artista chinês que você não conhece for preso por uma coisa ilícita, isso vai te escandalizar? Não, imagina. Nunca nem ouvi falar, não vai fazer a menor diferença, né? Agora, se é uma pessoa que você admira, que você acompanha, que você segue os passos, que você quer bem, aquilo vai causar escândalo no seu coração. E qual que é a realidade do escândalo? É a ofensa. Porque você vai se sentir ofendido no seu interior. Exatamente. Essa pessoa não tinha o direito de fazer isso. Como que essa pessoa combate ou mata todas as minhas expectativas sobre ela? Né? Então, tem duas maneiras de você se ofender. É algo que a pessoa faz com ela mesma, mas que desabona o caráter ou alguma coisa que não condiz com o que ela anteriormente pregava ou vivia. Exatamente. Mas tem outra questão. Algo que alguém faz com você. Uma ofensa direcionada. Consciente ou inconsciente. Vamos, justiça seja feita. Às vezes a pessoa fez algo com coração puro, ela nem tinha intenção. Sim. E às vezes é de propósito. Só Deus é que sonda o coração. Só Deus sabe a intenção, sabe a motivação do coração. E independente da intenção do coração do outro, se foi de propósito ou não, tem uma dívida pendente. Sim. Independente dessa motivação. Isso. E Jesus morreu para te livrar dessa dívida e desse peso e desse fardo, independentemente de qual foi a intenção do coração dessa pessoa. Exato. Aqui ele começa a falar um pouco de Davi, né, Adriana? Na maioria das vezes foram feridas por um dos seus companheiros crentes, ou seja, pessoas da mesma fé. Sim. E isso faz com que a ofensa tenha um sabor de traição. No Salmo 55, 12, 14, Davi lamenta: não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Uau. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão. A casa de Deus. No lugar mais santo. No lugar mais santo. Então, é aquela pessoa que de repente é o seu companheiro de ministério, né? É o seu líder, ou é um liderado muito próximo. É uma pessoa muito próxima, né? Sim. Foi o que a gente falou agorinha, né? Que às vezes essas pessoas que andam muito com a gente, as pessoas mais próximas, aí é que está o maior potencial de ferir o nosso coração. As pessoas... É um exemplo. Uma pessoa lá da China que você nunca ouviu falar vai fazer alguma coisa, você vai
Nunca vi falar. Mas não, uma pessoa de dentro, sabe, do seu convívio, falar alguma coisa ou fazer, né, com intenção ou não. Exatamente. Né? Essa ferida é muito maior, é muito mais dolorosa. Né? E igual o Davi fala aqui, íamos juntos com a multidão à casa de Deus. Então era uma pessoa da mesma fé, né? Do mesmo ministério, da mesma comunhão, né? De repente uma pessoa próxima da casa dele. Exatamente. Né? Porque se fosse um inimigo, gente, se um inimigo pegar e falar um monte de coisa pra você, você vai falar ok, né? Beleza, tudo bem, né? Inclusive a gente tá numa época agora de política, né? Assim, porque tá muito próximo das eleições, então a gente vê, né, muito isso, né? E assim, ok, eles são, vamos dizer assim, inimigos políticos, né? Sim. Mas se for uma pessoa do seu lado, aí a traição, né? A dor da traição cresce, né? Ela se aflora mesmo, né? Sim. E o mais interessante da ofensa é o que, assim, né? Um agravante. É a verdadeira situação do coração. Na página 20, ele vem trazer como se fosse um espelho, né? A verdadeira situação do coração. O que está por trás disso, né? Dessa verdadeira situação de um coração ofendido. Adriana, eu vou te falar uma coisa. Uma ofensa, ela nunca vem sozinha. Não. Ela nunca vem sozinha. Ela sempre vai vir junto com a tristeza, a amargura, sentimento de desvalia, a checagem do seu próprio valor, desmotivação, enfermidades, enfim. Mas a grande questão da ofensa não é sobre o que o outro fez contra mim. O que o outro fez, consciente ou inconscientemente. A grande questão é a situação do meu coração. Porque eu me permitir ficar ofendido. Porque eu mordi a isca de Satanás, porque eu não reconheci o meu valor, porque eu não acreditei na palavra de Deus sobre mim e contemplei o que Deus diz sobre mim, porque a Bíblia me garante, Jeremias 29:11, que o pensamento de Deus sobre mim é um pensamento de bem e não de mal. E não de mal. Que ele me criou a sua imagem e semelhança. Que se ele me deu o seu único filho, o que ele não pode me dar junto com isso? Se ele me deu tudo de mais precioso, o que ele vai me negar? Se ele deu o que ele tinha de mais precioso, o que é que Deus vai negar agora? Exatamente. Então, a questão é que eu checo o meu valor e eu não acredito no meu valor. Aí eu coloco em xeque também o amor de Deus por mim. Porque como não tem como você pegar, Deus é um espírito, você não tem como ver, você não tem como ele colocar, ele não tem um corpo, você tem que usar a sua fé. E a sua fé tem que alcançar um nível de compreensão de que Deus, ele te ama, ele cuida de você e ele está contemplando toda e qualquer ofensa. Aí vem uma pergunta que eu mesma já me fiz. Senhor, mas o Senhor viu a ofensa, por que o Senhor não fez nada? Por que às vezes as pessoas têm essa sensação de injustiça, Adriana? O que acontece, será? O que acontece? Porque as pessoas carregam tanta essa sensação de serem injustiçadas, né? De dar com orgulho ferir, de ser... injustiçada é a palavra mesmo, né? Porque tudo provém disso, né? O orgulho ferido. Sim. Justamente porque você se sentiu injustiçado, né? E eu acredito que o mais complicado é que quando você se sente injustiçado é porque você fica esperando uma vingança. Exatamente. Aí você fica esperando, você fica olhando de longe o caminho da pessoa. Isso. E aí... Peraí, não morreu, não ficou aleijado, continua no mesmo lugar, subiu de cargo. Tá prosperando, aí você fica mais ofendido ainda. Exatamente. Exato. E aí você afunda, você deixa de prosperar. A sua oração não é mais ouvida. Você próprio retém as bênçãos que estão entesouradas para você e você culpa o outro. Não é culpa do outro, a culpa é sua. Você abraçou isso daí e não quer deixar ir embora. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa autorresponsabilidade em relação à ofensa, isso Deus não vai tirar da gente. Não. No mundo, nós teremos aflições. Nós teremos pessoas que vão nos ofender. Mas a autorresponsabilidade de você guardar o seu coração. Provérbios, lindamente, Salomão diz, sobre tudo que você deve guardar. A gente tem que guardar o quê? O coração.
Guarda o seu coração. E quando ele tá falando de coração aí, porque esses dias, inclusive, lá na igreja, o pastor deu uma palavra do coração, né? Quando ele quis dizer isso, ele quer dizer os seus pensamentos, né? É o que você é o que você sente, mas é o seu pensamento. Então, na verdade, você tem que guardar a sua mente. Exatamente. Né? É porque é de onde nasce o pensamento, de onde nasce tudo. Então, se você já ali na essência já tá a água, você já deixou a água limpa passar dentro de um veneno, aquela água toda que vai vir dali vai fluir envenenada. Vai envenenar todo mundo que tá perto, vai envenenar através da sua palavra, né? Através da sua atitude, porque às vezes não é nem com palavras, né, Diane? Mas é a maneira que você age. Aí você vai ver onde tá a raiz disso aí. Tá num negócio lá de trás, numa amargura que você tá guardando. E às vezes, Diane, assim, eu falo isso porque isso tá, lógico, né? Aqui a gente já viu que tá tudo relacionado com o perdão, né? De você liberar o perdão, dar o perdão mesmo, né? E quando você faz isso, você abre mão. O perdão é você abrir mão de uma vingança, né? Mesmo que seja uma vingança velada, muitas vezes é uma vingança velada. Que é isso que você tá falando. Você olha pra pessoa, a pessoa tá indo tudo... Não morreu, né? E aí você olha pra sua vida, você tá ofendida, amargurada, doente, dando um ré na vida. Dando uma ré, exatamente. E aí aí o negócio cresce mais. Não, mas em nome de Jesus, que essa palavra, você tenha clareza disso, meu irmão, que você precisa... não guardar essas mágoas, não represa essa água suja, essa água morta, deixa essa água embora, libera essa ofensa, libera o seu irmão dessa ofensa, porque lá na frente no livro aqui ele fala depois disso, minha é a vingança. Exatamente. Tá escrito, Deus falou isso, lá na frente ele mostra várias situações que assim na hora parece que a pessoa saiu desperto, né? Deu bem ali, às suas custas, né? A custa de uma vergonha, de um embaraçamento, algo que te tirou alguma coisa de você. Essa sensação de ser roubado, né? De perder, né? De perder. E é tão interessante quando nós olhamos para o ponto de vista do coração de Deus, do coração que nós precisamos alcançar. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, se ele foi um homem pecador como todos nós? É tão engraçado, tem uns detalhes na história de Davi que são, assim, impressionantes. A postura de Davi frente ao que Saul fez com ele, a perseguição, a rejeição, as críticas, o desejo de vê-lo morto, o desejo de fazer mal a Davi. Davi, ele nunca devolveu com a mesma moeda. Não, ele teve oportunidade. Teve, inclusive pegou um pedacinho da roupa para provar que ele esteve lá e poupou. Porque ele sabia que ele não fez justiça com as próprias mãos. Isso. Mesmo sendo injustiçado, Davi estava sendo perseguido. Davi perdeu tudo. Davi era genro de Saul, né? Então, ele perdeu tudo. Ele perdeu toda aquela posição de guerreiro, né? De status. Perdeu a esposa por um tempo, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo. E ainda estava quase perdendo a sua vida, né? Tava sendo perseguido. Saul queria matar ele, né? E ele teve por 2 vezes a oportunidade, a chance de liquidar isso aí. E se ele tivesse feito isso, tudo bem. Ou a gente veria assim, ó, ou era ele, ou era Saul, ou era Davi. Mas ele não fez. Exatamente. Ele esperou o Senhor agir. O Senhor agir. E eu vou falar uma coisa pra você. É tão engraçado que um mensageiro que veio contar pra Davi com alegria, que tinha contemplado a morte, né? De ele, Saul. Inclusive, mentiu falando que foi ele que matou, não é? Né? E aí deu um negócio assim mesmo. Sim, aí ele se deu mal, porque Davi falou, não, então você vai morrer também. Então você vai morrer. Porque você tocou no ungido de Deus. Exatamente, porque ele reconhecia que existia uma unção. A unção que Saul não valorizou, a unção que Saul desprezou, a riqueza da glória de liderança que estava sobre ele, que ele não reconhecia. Davi reconheceu. A própria pessoa não reconheceu, mas... Davi reconheceu. Nós nunca vamos ter nada na vida que nós desonramos. A grande questão de viver ofendido é que você se torna uma pessoa de desonra, desonroso.
Nossa. Nós nunca vamos ter uma unção que nós não honramos. Anotou isso aí? Isso aqui é uma... Nós nunca vamos ter algo que nós desonramos. Nunca. O Senhor nunca vai dar. Por que Davi teve um reino tão glorioso e tão abençoado? Vitorioso, né? Vitorioso. Davi, todas as guerras, Davi venceu. Porque ele honrou. Porque ele honrou. Ele honrou o rei. Então ele tinha autoridade no mundo espiritual para receber a transferência da unção de um rei. É verdade. Se ele desprezasse Saul, ele estava desprezando a unção de reinar. Entende? Ele estava abrindo mão de governar com poder e autoridade. Não é sobre pessoas. Não é sobre pessoas. É sobre o que elas carregam. Adriana, a pessoa pode ter sido baixa com a gente. A pessoa pode ter sido desleal, desumana. Eu não vou de alguma maneira responder àquela pessoa. Eu não vou tratá-la segundo o que ela merece. Eu vou tratá-la segundo a minha nobreza. Exatamente. A gente pensa assim, mas fulano fez isso, por isso que eu fiz isso. Não, você fez o que você fez porque você entregou o que tem dentro do seu coração. Não se preocupe, tá tudo certo. O outro só conseguiu achar a chave para abrir a porta do que tá guardado. Nossa, é verdade. Isso é forte. E nós temos que cuidar do nosso coração. Eu gosto de dizer que nós somos um jardim fechado. Um jardim que precisa ser cultivado pelo Senhor. Mas Satanás não perde tempo e ele vive tentando colocar ervas daninhas, pensamentos e sentimentos equivocados que nós temos que nos resguardar. E para encerrar, a gente tem que falar da cura. Exatamente. Eu até, Diane, só antes da gente ir para esse final aí, né? O orgulho faz com que nós nos vejamos como vítimas. A gente sempre é vítima. Você já percebeu? A pessoa ferida é vítima. Então ela sempre, inclusive, até aquele negócio de dois lados de uma história, né? A pessoa sempre vai contar a história. Sim. Né? Colocando ela própria como vítima o tempo inteiro, né? Mas, na verdade, é um orgulho. O orgulho está encobertando ali. Porque quando você vai ouvir, de fato, o outro lado, de repente não foi tão daquele jeito, né? Tô falando aqui de situações diversas, mas assim, pode ser que sim. Mas só que o orgulho sempre vai fazer com que nós nos vejamos como vítimas. E não é isso que o Senhor quer de nós. E o nosso rei, ele é esperto. Salomão, ele tem uma situação que ele julga, Adriana, que dá pra gente ilustrar isso. Quando Salomão vai julgar a causa das duas mulheres, que uma tinha pegado o bebê da outra, porque o dela morreu, ela rolou, né, à noite, e morreu, então ela roubou o bebê da colega de quarto e as duas vão pra serem julgadas. Qual que foi a sabedoria que Deus deu para Salomão desvendar o coração? Como que ia desvendar o coração de quem era verdadeiramente culpada e de quem era e a mãe verdadeira? A compaixão sempre vai determinar quem de fato tem o coração de Cristo. Não é nem quem tá certo e quem tá errado. É quem tem o coração de Cristo e está pronto verdadeiramente para fazer o que for necessário, não para ter razão, mas para resolver a situação e colocar um ponto final naquilo ali. Nossa, meu Deus. Custe o que custar, eu vou usar de compaixão com essa pessoa. A compaixão é o principal juiz do coração de alguém perdoador, alinhado com o céu, alinhado com o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você se enche de justiça própria, que você se coloca como vítima, você deixa a compaixão de lado, porque o seu ego cresce. O seu ego vai governar. E quando o seu ego governa, você não olha para o outro. Já era. Aquelas mulheres chegam na presença de Salomão e a mãe verdadeira, ao ver ele falando que vai pegar a espada pra cortar o bebê no meio, ela abre mão da razão. Isso, ela fala, não. Não. Eu prefiro ver o meu filho longe de mim. Não, que isso? Eu tô errada. É dela. Eu quero ele vivo. Tama a razão. Eu te entrego. Você tá certa. Só cuida do meu filho com amor. Então, essa humildade de você entregar a razão pro outro. Somente pra você ver algo florescer, ter vida e fluir. Abrir mão do seu
egoísmo, a outra não estava preocupada com o bebê. Não, ela estava disposta a ver o bebê morrer. O sangue ela queria ver descendo, porque ela não teve compaixão e ela não tinha um coração alinhado com o coração de Deus. O rei percebeu na hora. As pessoas percebem. Exato. Você pensa assim, gente, mas eu tenho que me justificar. Eu fui caluniada. Lavar Como minha que as honra. pessoas vão saber que é tudo mentira? Calma. Rebeldia tem cheiro. E gente honrosa também exala um perfume diferente. Aleluia, fica na paz. Jesus, fica na paz, que o Senhor é Ele que cuida da sua história, é Ele que vai vingar, né? Minha é a vingança, né? E, nossa, isso é... Eu não tinha pensado, Diane, nessa história. O Senhor vai trazendo luz, vai trazendo revelação aqui, Sim, né? Demais. Nossa, que bênção. Porque essa história não tá aqui nesse livro, inclusive. Não, essa veio agora, né? Olha Sim. que bênção. É o Senhor. É o Senhor. O Senhor está aqui conosco. Ele está aqui. Ai, gente, que maravilha. É bom demais, né? Falar essas coisas. E, assim, até... Eu cortei você aí, né? Fiz um parêntese e tô fazendo outro parêntese dentro do parêntese. Nada a ver. Mas depois que eu li esse livro, né? E assim, é um livro que não dá pra ler só uma vez também, não. Acho que você já leu umas boas vezes aí, né? Não dá pra ler só uma vez, não. De cabeceira. O livro de cabeceira, exatamente. Porque você vai comendo aquela palavra ali, e é engraçado que as situações do dia, elas mudam, né? Então, se elas mudam, cada dia você tem uma perspectiva diferente, né? Hoje você tem uma perspectiva, aí amanhã aconteceu isso, você já tem outra perspectiva, até mesmo daquele assunto, né? Então, por isso que essa palavra, você precisa meditar. Por isso que a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz. Porque quem leu ela há 1000 anos atrás foi edificado também, e hoje nós continuamos sendo edificados lendo o mesmo versículo, lendo a mesma passagem. Exatamente. Né? Então, assim, foi muito interessante para mim ler esse livro aqui, no seguinte sentido: eu percebi que as ofensas, elas não pararam de aparecer. Não pararam, talvez até tenha aumentado, né? Eu falei isso aqui. Mas o que a gente vai ficando mais claro, assim, é a situação. A gente fala assim, ó, quando você para pensar e fala assim, eu tô assim porque o meu orgulho foi ferido, porque eu me senti injustiçado aqui. Então, eu me senti injustiçado por causa disso e disso e disso. Então, quando a gente para e analisa isso, né, a gente consegue ver a ação do inimigo. E aí você tendo a clareza da palavra de Deus na sua vida, você fala assim, não vou deixar isso crescer dentro do meu coração. Porque é uma coisa que não dá para falar tudo de uma vez esse livro, né? E a ideia é justamente essa, a gente fazer, né, algumas vezes esses encontros aqui. Mas assim, quando a gente deixa o negócio enraizado dentro do coração, tomar raiz, é muito mais difícil de cortar do que você cortar no começo. O que é mais fácil? Você tirar uma mudinha que tá pequenininha ali, eu quero mudar essa muda de lugar, mesmo que seja uma árvore, algo assim. Literalmente uma raiz. É isso que você tá falando, e vira um broto. Isso, tá lá e tá pequenininho, tem raiz, tem tudo. Tá pequenininho, você tira ela e põe ali. Mas se você deixar esse negócio crescer, sabe, virar crescer, pra você arrancar, às vezes você não consegue, você tem que cortar, né? É muito mais doloroso. Exatamente. Né? E o mais complicado é que às vezes você não vai conseguir sozinho mais. Exato. Ou sozinha. Às vezes você vai precisar de ajuda. Então, se você percebeu que existe alguma isca de Satanás que você mordeu, e você se sente paralisado em qualquer fase da sua vida, você tem que começar primeiro lá atrás. Organize, resolva, tire os entulhos, os lixos do passado e aprenda a renovar a sua mente para que você não caia de novo na mesma armadilha de Satanás de viver ofendido ou de ter uma ofensa no seu coração. Mas, em primeiro lugar, lá, quando Neemias foi reconstruir os muros, o primeiro ato dele, quando ele chega tudo lá com as cartas, com o material, o primeiro ato dele, um dos informantes chega e fala, olha, Neemias, aonde nós vamos construir o muro? Primeiro nós vamos ter que limpar, porque está cheio de entulhos. Lixo. Tem lixo, não tem jeito. Vamos primeiro reunir todo mundo que está disposto a reconstruir e limpar os lixos, arrancar os entulhos, as coisas velhas, antigas que foram sendo deixadas para trás, para a gente poder colocar o alicerce do novo.
Como é que você vai construir algo novo em cima de coisas velhas? Não tem jeito. Não se jeito. Remenda. É como que você vai... Você tá com um retalho lá, novinho, uma coberta toda velha, toda troncha. Pelo amor de Deus, você põe coisa nova com coisa nova. Você põe coisa velha com coisa velha velha, vai pro lixo. Vai pro lixo. E deixa lá, e não revira lixo, pelo amor de Deus. Então, assim, essa compreensão que você tem que ter na sua mente, de você visitar o passado. Às vezes você vai precisar de ajuda, até de libertação, Adriana. Exatamente. Quem já passou por encontro, casa do oleiro, vigília de cura interior, sabe culto o tanto que é forte. Mesmo, culto né? de libertação. Você percebe ali, ó, quando a pessoa vai... Lembra de tal ofensa. Às vezes a pessoa passa mal, a pessoa sente mal. Por que a pessoa passa fisicamente mal? Não é só emocionalmente, não. Fisicamente, o negócio é pesado. Exatamente. Por que diz? Por que essa reação do corpo? Porque é uma resistência espiritual, há uma dor na alma, o seu corpo tá retendo aquilo, o espírito no mundo espiritual tem uma guerra de demônios. A gente não pode excluir que existe uma guerra espiritual e não podemos esquecer disso. Então, a maior libertação que possa existir na vida de alguém é uma pessoa decidida a não viver mais debaixo do jugo de ofensas. É verdade. E estar disposta a perdoar. Está disposta a perdoar. Esse é o problema, que a gente fica pensando, mas eu? Eu nunca faria isso. Meu Deus. Eu não vou perdoar. E eu gosto de dizer sempre algo, eu falo muito isso. Exerça a misericórdia. Sempre. Porque você nunca sabe quando você vai precisar dela. Talvez você julga o outro, na sua vez você faz pior. Numa situação parecida, você pode fazer 1000 vezes pior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a situação do nosso coração. É verdade, nossa Deus. Isso é profundo. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria mencionar, né? Porque... eu gosto, inclusive, de depois dar uma relida nesses destaques, né? Mas aqui, ó. Deus refina com aflição. Tá lá o meu aqui não tem página, Diane, mas tá na Comprar o Ouro de Deus. Sim, tá aqui. Do próximo tópico aí, 21, né? Lá mais na frente, depois de uma citação de 1 Pedro 1,6. Ok, na página 22. Você fez essa mesma... É engraçado, a gente tem que fazer... O que você destacou e o que eu destaquei? Porque tem muita coisa igual, viu, gente? Sim. É o Espírito falando. Mas Deus refina com aflição, tribulação e provação, e separa a impureza com falta de perdão. Amargura, ódio, inveja, imprime o seu caráter, ou seja, o caráter de Deus em nós. Então, primeiro, nós somos afligidos, passamos por tribulação, provocação, e aí isso aí separa as nossas impurezas, né? Com a falta de perdão, amargura, ódio, inveja, e depois imprime. Depois que isso está separado, ele imprime a identidade dele, o caráter dele em nós. E nós não podemos viver pela aparência das coisas. Adriana, o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade não é aquilo que parece ser. Sabe, eu sempre falo com o Senhor, uma oração particular minha com Deus, eu falo, Senhor, tudo que o Senhor tiver que fazer na minha vida por fora, faça primeiro por dentro. Certifique-se. Amém. Certifique-se de que o Senhor está primeiro enfincando as minhas raízes com profundidade primeiro na terra do coração. Visita cada caixa, cada porão, cada subsolo, sabe? Cada guardado da minha alma, e certifique-se de que o Senhor está tendo acesso total a tudo e com acesso de limpeza e restauração. Porque quando ele fala aqui, ó, que mas sob o calor das provações as impurezas sobem à tona, e ele fala que até um homem mau em situações favoráveis ele parece bom. Exato. Então, quando você não é ofendido, quando ninguém te rejeita, ninguém te trai, qualquer pessoa é educada, é amorosa e compassiva. Gentil, generoso. Na pressão é que você revela o seu caráter. Se a pessoa te pressiona e você supita,
Se a pessoa te humilha e você é orgulhoso, se a pessoa, né, vem aqui e você reage, você é apenas reativo. Não, você não é reativo. Essa é a sua essência. Só que você precisa entender de fato que são essas situações que vão te confrontar a se conhecer. E quando o Senhor te revela a realidade do seu coração, não é para te humilhar, não é para te envergonhar, não é para você se sentir, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Né? Isso. Quando o Senhor permite você contemplar a situação do seu coração, é porque Ele quer te transformar. E você tem duas escolhas quando você é ofendido. Você tem dois caminhos quando o Senhor te confronta e permite o fogo das provações virem até a sua casa ou a tua vida. Você tem dois caminhos. Ou você escolhe o caminho da humildade, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus e esperando que no tempo dele ele te exalte. E aceite que existem momentos de estar humilhado. Exato. Aceite que na nossa vida é necessário situações de crítica e de rejeição. Não é todo mundo que vai te aplaudir e tá tudo bem. Aceite o trabalhar de Deus do fogo, da fornalha ardente da provação. E tá tudo bem. Você tem esse caminho. Ou você tem o outro caminho, que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus nos fala que o orgulho precede a queda. E é assim. Ou você escolhe, se você escolher o caminho do orgulho, a queda tá logo ali, você não vai longe, infelizmente. É o caminho, né? É o caminho da queda, é o orgulho, né? Exatamente. A gente pode enxergar dessa maneira. O caminho da queda é você ser orgulhoso, se sentir orgulhoso, né? E nossa, Diane, isso é... A gente até tava falando disso, né? Antes de começar aqui a falar, né? A gravar. Porque Deus, a nossa vida é rodeada de pessoas, né? O Senhor, a maneira como o Senhor, ele nos criou foi para viver nos relacionando com pessoas, né? É o casamento, né? É a família, é a igreja, é o ministério. Se você é um líder de algum ministério na igreja, você não está liderando anjos. Você está liderando pessoas. Exatamente. Ovelha é um bicho teimoso. Exatamente, é teimoso. Então, você está liderando pessoas, né? A sua família são pessoas. E o Senhor, ele nos coloca nessas situações. E eu ouvi um pastor falando isso. O pastor Zé Maria, inclusive, ele coloca a gente em situações com pessoas que as pessoas vão nos lixando. Né? Você vai passando daqui, lixa de cá, opa, não, agora para cá. E aí você vai tomando, né, uma forma. Então, assim, a maneira que Deus usa para preparar o nosso caráter é nos relacionando com pessoas. Então, ali você, né, se depara com a situação que você se sente envergonhado, se sente... o seu orgulho traído, né? Se sente traído, o seu orgulho ferido, né? Nem sempre o Senhor tá vendo o quadro inteiro. A gente tá vendo a gente que tá vendo só um momento, mas Ele tá vendo tudo, porque aquilo ali é uma preparação, de repente, para uma próxima fase, para o que o Senhor tem para você mais na frente, né? Então, assim, tudo é também da permissão de Deus. E eu falo isso porque às vezes a gente quer ficar assim, não, eu quero ficar, então, livre dessa ofensa. Não é possível fazer isso. Não tem jeito. A gente, até o dia que a gente estiver aqui, nós vamos estar lidando com pessoas e situações vão vir. E às vezes situações nem sempre serão boas. Né? Na verdade, talvez vai ser mais situações de trabalho com o seu interior, né? De trabalho com a sua vida mesmo, do que só de alegrias, né? As aflições, essa palavra, obrigada. As aflições da alma, elas são as piores, Adriana. Se você tá bem, se você tá bem com a sua alma, você pode passar pelo pior problema do mundo, que você tá bem, otimista, fervoroso. Mas se sua alma não tá bem, uma unha encravada te tira do sério. Exatamente. Tira você ali totalmente do centro, né? Se você não tá bem, um negocinho que dá, né? Exatamente. Então, não são as circunstâncias. A gente pensa em pessoas que desenvolvem uma inteligência emocional enorme, às vezes, né? Assim, pessoas que
são treinadas às vezes pelo próprio Espírito Santo de Deus com tanta sabedoria. Essas pessoas, elas não foram forjadas no algodão doce, na piscina de bolinha, no pula-pula. Igual criança, a gente quer ser tratado igual criança, mimado. Não, eu quero agora também, né? E é assim. Não foi assim. Elas foram forjadas, as pessoas que conseguem influenciar outras pessoas. No fogo. No fogo. O Senhor, ele se certifica de apurar e nos revelar tudo que está dentro de nós. É verdade. Sabe por quê? Ele sabe, Adriano, o que tem no meu e no seu coração, mas nós não sabemos. E ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Você não tá sabendo, né, Diane? Você tá achando que tá tudo bem, Adriana? Deixa eu te colocar nessa situação aqui pra você ver. Deixa eu te mostrar o que é capaz do seu coração produzir quando você é confrontado em uma situação onde você se sente desprezada. Onde você... Olha tanto que o seu orgulho pode crescer. Olha tanto que o seu orgulho pode tentar te dominar. E é o seu momento de governar. Eu vou usar um momento... Ele fala de José, mas em um momento diferente, em uma outra interpretação. José, eu tive essa percepção essa semana e assim, nunca ouvi ninguém falar sobre isso dessa maneira. Foi algo que o Espírito colocou no meu coração. José, ele não governou lá depois que ele revelou o sonho de Faraó e se tornou um governador do Egito. Ele não governou só quando ele tinha o cargo de governador. Ele não foi um governador quando ele tinha o nome e o título. Isso. Ele governou muito antes. Você sabe qual que foi o primeiro lugar e o primeiro teste que Deus colocou ele para governar? Deus colocou o Josué para governar suas próprias emoções. Quando ele consegue fugir da tentação e não se deitou com a esposa de Potifar. Exato. Ele mostrou governo sobre as emoções. Ele mostrou, ei, carne... Eu que mando aqui, não é você não. Você tá achando. A tentação é grande, mas eu não vou ceder isso aqui. Eu tenho um propósito. É verdade. Eu sou leal ao meu Senhor. Eu sou leal ao meu Senhor, relacionamento. A Deus, Deus, primeiro pro alto. E também no meu relacionamento com meu irmão. Eu sou leal a Potifar. Quem não é leal a Deus não é leal a ninguém. Ninguém. Ele governava suas próprias emoções e ele governava com lealdade as suas próprias emoções. Depois ele teve que governar com limitações no cárcere. Sim. Quem sabe governar no pouco? Tem gente que fala assim, quando eu tiver muito recurso eu faço isso. O dia que eu for ministrar ou lidar com um ministério maior, eu faço isso. Não é assim. Não é assim. Quem não valoriza com esmero o pequeno, a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Você não espera ficar no muito para você ser fiel. Então, quando você é testado no fogo da aprovação, mas também você é testado no limite. Às vezes você deseja ampliar tantas coisas na sua vida. Você quer ampliar sua casa, os seus negócios. Você quer crescimento. E Deus te coloca, parece que no cárcere. Você está totalmente limitado. Você olha para a direita, você não vê crescimento. Você olha para a esquerda, parece que você está num poço. E o Senhor tá ali, caladinho, contemplando você na sua atitude. E Ele tá olhando. Deixa eu ver como é que ela vai governar com a limitação. Não. Quando eu dou um pouco para ela, o que ela faz? O Senhor quer saber o que você é capaz de fazer com pouco, porque se você não souber gerenciar o pouco, você não terá maturidade para gerenciar o muito. É verdade. Nossa, isso é... Não tem. Não tem. Nossa, isso é muito profundo, né? E aí você tá falando disso, Diane, e eu não pude deixar de não lembrar da música que nós cantamos no Coral Marcas de Amor. Inclusive, não mencionamos aqui o coral da De Vila Boa. Sim. Né? E tem uma música que a gente canta da cantora Eliane, que é uma bênção que esteve na nossa igreja. É no pouco que ele trabalha. É no pouco que ele trabalha. É no pouco que ele trabalha. Isso, gente, é muito profundo. Porque se você for ver todas as vezes que o Senhor agiu, né, especialmente nessas histórias de guerra, né, do Antigo Testamento, eram em situações desfavoráveis. Desfavoráveis. Tinha um pouquinho de azeite, que ela ia fazer um bolo para ela morrer de fome depois disso.
tinha só 300 para vencer uma guerra. Exatamente. Né? Tinha 32 mil, depois ficou só 300. Então, assim, é sempre no pouco, porque é ele que faz. Exatamente. É porque ele quer mostrar justamente que é ele que faz. Se você tiver muito recurso, se você tiver muita capacidade, se você tiver até muito bem relacionado a uma área, a glória vai ser sua. É mérito seu. Agora, quando você age na limitação, você realmente precisa reconhecer a obra dele. E isso entra o perdão, Adriana, porque tem pessoas nos escutando nesse momento que estão falando assim, eu sei que é a palavra de Deus, eu sei que é isso mesmo, mas eu não consigo. Eu entendo, não, eu sei que o certo é perdoar mesmo, mas eu não dou conta. Não, eu não me sinto capaz de perdoar. Você não sabe. Você tá falando, você não sabe o que aconteceu, o que eu passei, quantas vezes eu fui abusada, o tanto que aquela pessoa me desprezou, o tanto que eu fui desvalorizada. Você não sabe o tamanho da minha dor, do tamanho da minha depressão, do buraco que eu carrego na minha alma. E o Senhor está nos convocando a trazer essa palavra para você nesse momento, para que você entenda que você realmente não é capaz. Nós não somos capazes. Nós não conseguimos. Nós não somos capazes de perdoar na força do nosso braço. Existem coisas que precisam ser totalmente discernidas no espírito. O homem natural, ele vai discernir as coisas naturalmente, mas o homem espiritual, ele discerne no espírito, ele age no espírito. E você tem que entender que tem uma guerra espiritual. Para você conseguir perdoar e ter libertação de um sentimento, de uma mágoa, às vezes você vai precisar jejuar. Jejua. Olha, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vai ter que abrir mão, às vezes, de alimentar o seu ventre, de alimentar o seu ego, de alimentar a sua carne, para você desfrutar do sobrenatural de Deus, do extraordinário. Então, eu quero dizer para você, você realmente não tem capacidade para perdoar. Talvez a ofensa foi muito grande. Talvez a dor que você carrega é muito grande. Mas o Senhor está dizendo para você nesse momento, esse é o único caminho, estreito, difícil, doloroso, mas é o único caminho para você viver uma vida abundante. É verdade. E não só na terra. O empecilho das bênçãos de você conseguir coisas abundantes não é só na terra, não impede só aqui. Talvez tem coisas sendo entesouradas e impedidas de vir em sua direção em relação ao mundo espiritual. É verdade. Talvez um cativeiro que talvez possa trazer prejuízos na eternidade para você. Talvez para sua geração, para sua descendência. As nossas escolhas não são isoladas. As nossas escolhas, elas interferem na vida da nossa família, dos nossos filhos. Então, decida perdoar. Decida. Primeiro declare com a boca. Depois o Senhor encarrega do seu coração sentir. Você não vai ver do dia para a noite. Ainda vai doer. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você acabou de sair de uma cirurgia. Tá todo cheio de ponto. Às vezes, os primeiros dias já até cicatrizou, mas ainda dói. Gente, a cesariana mesmo, o negócio tá cicatrizadinho. Mas dói dias e dias até você conseguir se livrar daquela dor. A cicatriz tá perfeita, mas dói. Por quê? Porque são coisas profundas. E a cicatrização é por camadas. Mas o Senhor está falando, você não pode mais andar sangrando desse jeito. Eu tenho um propósito na sua vida. E esse é o único caminho para uma vida abundante. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Que bênção, eu espero que você esteja sendo abençoado aí, de onde você está ouvindo, né? Da mesma maneira como nós temos sido abençoadas, né, Diane? É muito. Nós temos sido tocadas de uma maneira tão preciosa que nós estamos trazendo isso aqui para você, porque justamente isso foi uma palavra, né, a mensagem foi uma coisa muito forte, assim, que assim, não dá para não levar, não dá para esconder, ficar só falando aqui, né? Então, assim, esse é o desejo do nosso coração, trazer isso aqui para você, porque essa palavra queima, né? Queima juntamente, queima junto no nosso interior. Então nós queremos trazer ela para você, para queimar no seu também, porque isso, a palavra é renovo de vida, né? É vida. A palavra de Deus é vida, na verdade, né? Vida abundante e transbordante. Amém. Glória a Deus. Considerações finais, né? Considerações finais. Nós teremos outro, né? Porque nós não, obviamente, não falamos do livro inteiro, né, Diane? O livro é
Tem muitos exemplos e nós queremos trazer aqui para vocês esses exemplos que nos tocaram, que nos tocam, né? E falar mais desse tema, né? Então, nós vamos fazer outras, a parte 2, né? De repente a parte 3 também, como o Espírito nos guiar, né? Para nos dirigir para fazer isso aqui. Mas o nosso intuito é que você seja abençoado e que também abençoe as pessoas que estão perto de você, né? Isso mesmo, e você que de alguma maneira foi edificado com essa ferramenta que o Senhor proporcionou. É uma ferramenta de edificação para as nossas vidas. E nós temos que utilizar essas ferramentas. Então, compartilhe, sabe? Nos ajude a divulgar esse trabalho. Mande sugestões também. De livros, né? É verdade. E eu tenho certeza que essa caminhada, essa jornada que o Senhor tem preparado para nós, nos edificará muito. Amém. E que vocês saibam de uma coisa. Quando nós nos preparamos para trazer isso para vocês, o privilégio é nosso, o presente é nosso. É verdade. Então, quando nós compartilhamos, nós estamos sendo edificados. Então, quando a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber, é uma verdade. É verdade. Então, edifica outras pessoas, porque você vai contemplar a satisfação e a gratificação que é quando você compartilha uma ferramenta que liberta, que transforma outras pessoas. Você também terá um galardão e recompensa no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então que o Senhor abençoe a sua vida e em breve, até muito breve, né? Em nome de Jesus, até muito breve. E logo, logo já vai existir talvez uma quantidade, uma listagem maior de podcasts. Você fique atento aí, né, a isso, e vamos estar informando sobre algumas possibilidades do ao vivo, né, para vocês nos acompanharem. Aí depois a gente manda mais informações. Interagir junto, né? A pessoa vai falando, perguntando e a gente vai interagindo. É bênção. Isso é bênção. Bênção de Deus. Fica com Deus, a paz do Senhor, e a gente se vê em breve, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um grande abraço. Até breve, em nome de Jesus.